tarde. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua família, chegando ao seu lar, abençoado pela mensagem da palavra do Senhor no poder do Espírito Santo. Nós estamos então começando nesta tarde um culto onde vamos ministrar a palavra do Senhor, onde nós entregamos a palavra que a gente anunciou na internet, porque Jesus advertiu a igreja, lembrava-vos da mulher de Ló, e nós tivemos um problema técnico, não saiu som, né? Então eu prometi a todos aqueles que desejavam ouvir a mensagem, né, estavam interessados, que hoje nós estaríamos colocando essa mensagem. Então, para dar tempo de alguns, aqueles que puderem acessar agora, nós vamos louvar o Senhor e em seguida eu estarei entregando a mensagem da palavra do Senhor. Tudo, Cristo, a ti entrego, todo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não
nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Glória a Deus. O texto da palavra do Senhor, então, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir dos versículos 28 e 32. Então, depois, a mensagem também estará sendo colocada no YouTube para todos aqueles que depois desejarem ouvi-la. Diz assim a palavra do Senhor: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. E aí então o texto: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Muito bem, esse texto, desde quando nós colocamos no domingo retrasado a mensagem sobre o arrebatamento e a terceira geração deixada para trás. Nós então havíamos falado sobre o tipo de vida que teve essas gerações, e que Jesus então, falando da sua volta, mostra que o mal no coração do homem continua o mesmo, que os homens vão repetir os mesmos erros. Havia acontecido o dilúvio 400 anos antes. Então estava ainda muito fresco na memória daquelas gerações a destruição da terra, dos habitantes, devido à gravidade dos pecados. Mas parece que a lição não foi aprendida. Ló vivera tanto tempo na prosperidade e estava tão satisfeito no meio das pessoas ímpias, a despeito da gravidade dos seus pecados, que ele não era mais uma testemunha confiável para pregar a palavra de Deus. Ele estava numa posição muito confortável, a sua família estava bem, os negócios iam de vento em popa, muitas riquezas, bens, prestígio,
Ele tinha tudo aquilo que os evangélicos de hoje buscam, pelo menos a grande maioria, apenas as coisas materiais, né? O conforto material. E Ló desfrutava disso. Ló e sua família estavam satisfeitos, felizes, com a vida fartamente próspera de bens materiais que tinha em Sodoma. E não faziam caso dos pecados horríveis que a cidade estava cometendo. Eles entraram numa zona de conforto irreversível. Não tinha mais volta, porque a sua vida estava cercada de luxo e conforto que era possível no seu tempo. Os bens, fazendas, gados, a casa, tudo. Aí a gente poderia começar dizendo, no meio onde você vive, que você trabalha, você estuda, as pessoas veem você como discípulo de Cristo, como cristão, uma cristã, uma discípula de Cristo, ou você é mais um no meio da multidão. E é daquela parte que enche as redes sociais com obras mortas, testificando apenas o que o dinheiro pode dar. O interessante em tudo isso, e porque nós chamamos atenção na mensagem, é que o Senhor Jesus, ele não mandou a igreja se lembrar de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Enoque, né, que foi arrebatado, ou mesmo Elias, né, Jeremias, Davi. Não, ele mandou lembrai-vos da mulher de Ló. Está aí no versículo 32, que é a base dessa mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar, o verbo mnemonio, quer dizer trazer memória, trazer à mente, manter, exercitar na memória ou na mente. Isto é, nunca se deve esquecer. Então Jesus está dizendo, nunca se esqueçam da mulher de Ló, do exemplo dela. A grande maioria das pessoas não gosta de ser corrigido ou advertido, fica ressentido, né? E parte para o ataque muitas vezes, apontando falhas de quem lhe corrige. Somente alguém maduro espiritual, que está desenvolvendo sabedoria, é que pode aceitar e entender. Né? Provérbios 19:20, por exemplo, diz, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Provérbios 12:1 diz, o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios, veja bem, né? Está dizendo que aquele que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 9:8 diz, não repreendas o escarnecedor, para que não odeie, repreende o sábio, e ele te amará. Então, Provérbios mostra realmente a necessidade de correção para aqueles que têm sabedoria, para aqueles que buscam realmente crescimento espiritual. Essa correção da advertência do Senhor Jesus, ela tem 3 revelações importantes. Ainda que a gente não respondeu a pergunta ainda, né? Mas é importante a gente primeiro entender o pano de fundo. Primeiro, é essencial prestar atenção no que Jesus está dizendo. Então, a primeira revelação que a gente vê é que é necessário, é fundamental, é prioritário que nós prestemos atenção no que ele está dizendo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Veja o caráter de quem adverte. No caso aí, o próprio Senhor Jesus. Então, uma advertência vindo do próprio envolvido no seu retorno à terra. E qual é o propósito dele? É promover o senso de vigilância, que a gente tenha discernimento. Jesus diz em Marcos 13:37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Mas afinal, por que Jesus advertiu a igreja para se lembrar da mulher de Ló? Há 4 lições importantes que nós queremos compartilhar e que nós temos que aprender. A primeira, os privilégios não salvam ninguém. A mulher de Ló teve muitos privilégios em sua vida, antes e até mesmo quando foi para Sodoma. Ela conheceu o Deus único e verdadeiro. Ela conheceu o Deus único e verdadeiro desde o tempo, e se a gente olhar aí, a população mundial já adorava ídolos e imagens de deuses e deusas. A Assíria, por exemplo, adorava Ur, na Caldeia, né, lá na Babilônia, cidade de Abraão, de Ló, onde também essa mulher de Ló também habitou com ele. Adorava Marduk, Nimrod, adorava as estrelas e as forças da natureza, adorava o fogo, adorava Xamás, que era o deus sol, adorava Sim, que era o deus lua, adorava Singal, que era a deusa lua em Ur, aonde eles moraram, e também adorava como Nina, deusa mãe,
de onde veio o nome da cidade Nínive, uma espécie de Aparecida do Norte daquela época, né? A idolatria dando nome à cidade. Aliás, né? Hoje é um dia que, além da criança, é consagrado a um momento de idolatria. Não há no Brasil o dia de Deus Pai. Então, uma situação complicada. Segundo a tradição dos antigos hebreus, a mulher de Ló, ela se chamava Adite, uma tradição muito antiga que virou até lenda. E ela era nascida em Sodoma, uma sodomita. Bom, seja como for, vamos apenas apreciar o nome, não vai importar muito, até que a gente preste atenção no seu exemplo. A mulher de Ló, ela era esposa do sobrinho de Abraão. O sobrinho de Abraão, né? E Abraão foi um privilegiado, chamado amigo de Deus, está lá em 2 Crônicas 27, Isaías 41:8, e pai da fé, está lá em Romanos 4. Quantas experiências a Dite, né, a mulher de Ló, teve? Alguns teólogos sugerem que quando Abraão teve a experiência com Deus, a mulher de Ló testemunhou, aquele famoso Gênesis 2:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, quando ele se revela, ela também, de uma certa maneira, desfrutou disso. Então ela viu a diferença entre os deuses que eles adoravam e do Senhor. Seu marido Ló foi sequestrado por 4 reis e teve um livramento de Deus através de Abraão. E ela testemunhou isso. Está lá em Gênesis 14, versículos, eu vou ler aqui o 12, o 14 e o 16. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, os seus bens, e foram-se. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, os seus bens, e também as mulheres e o povo. Os 4 reis aqui, Anrafel, de Sinar, Arioque, de Elazar, Kedorlaomer, de Elão, e Tidal, rei de Goim. Veja bem, eram 4 exércitos, raptaram o Ló, a esposa, levou todo mundo para lá. Abraão, com seus 318 servos treinados para a guerra, 318 soldados venceram 4 exércitos. Elas viram o poder de Deus. E a Bíblia diz, né, que Deus o trouxe, a vitória foi dada por Deus. Deus agiu a favor de Abraão, e a mulher de Ló testemunhou e vivenciou o poder do único Deus verdadeiro. Foi um privilégio que ela teve. Quando Abraão trouxe o dízimo e recebeu do rei e sacerdote Melquisedeque pão e vinho, ela também estava lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Veja bem, na oração está dizendo: Deus entregou seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E então Abraão dá o dízimo dessa vitória, dessa batalha. A mulher de Ló vivenciou isso, né? Ela experimentou, porque ela também fazia parte do que foi raptado. Esta mulher, a mulher de Ló, conviveu com tanta experiência de Deus na sua família. Qual foi o resultado disso? Nenhum. A sua fé era uma fé religiosa, uma fé pagã, nada produziu. A sua fé não aproveitou em nada. A mulher de Ló não aproveitou nada. Ela viveu como ímpia e não achou lugar de arrependimento e, portanto, sem a graça da salvação. João Calvino, o famoso reformador, comentando esse tema, ele diz, esse texto ele diz: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, seca a árvore morta e a prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. E foi isso que ela teve. Ela se familiarizou com as coisas sagradas, mas o coração estéril. Qual a vantagem de você pertencer a uma família evangélica se você não se converte a Jesus? Qual a vantagem de você estar frequentando uma igreja que prega o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo mesmo, o evangelho verdadeiro, se você não nasceu de novo?
Qual é a vantagem de você adorar, estar cantando no altar do Ministério do Louvor, se você não produz frutos dignos de arrependimento dos seus pecados? Qual é a vantagem de você ser filho, primo, sobrinho, tio, pai, mãe de pastor, de profeta, de apóstolo, de presbítero, de levita? Né? Levita é um termo até distorcido aqui, porque na verdade não tem levita no Novo Testamento. Vamos dizer de músicos, ter cargos na igreja, se você vive como ímpio. Deus não tem netos, Deus tem filhos. É inútil ser filho de pais cristãos se você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A experiência com o Senhor Jesus Cristo, se ela não for pessoal, ela não é útil para a salvação. É apenas uma fé religiosa. Acostumamos a ouvir hinos em todo lugar, a ouvir sermões na internet, né? A gente seleciona lá os pregadores favoritos, que pregam mais ou menos aquilo que as pessoas gostam, ou, de repente, até mesmo mensagens verdadeiras, ungidas, né, de muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mas o coração não tem uma experiência com Deus. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela não tem fundamento para você, não tem importância. A oração e o seu testemunho não é vibrante diante dos homens aonde você está. Tem contato com o sagrado, mas não é santificado. Charles Darwin, o famoso autor da teoria das espécies, escreveu o livro, né? Em 1949 ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, falando da evolução científica das espécies. Muitas pessoas pensam que Charles Darwin era ateu, mas ele não era ateu não. Ele queria ser pastor e começou a estudar teologia na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Cambridge, né? Na Inglaterra. Parou o curso e estudou geologia e biologia. Ele começou a questionar tudo e negou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele deu um passo fora. Vendo a situação terrível de queda espiritual do marido, a sua esposa, Emma Darwin, uma cristã muito fervorosa, lhe escreveu: há perigo em desistir da revelação, em abandonar o que foi feito em seu benefício, como também de todo mundo. Eu seria a pessoa mais infeliz se soubesse que não nos pertencemos um ao outro para todo sempre. Então ela se refere à eternidade, né? Que iriam passar a eternidade em lugares diferentes, porque ela era cristã, cria firmemente em Cristo, e ele negou que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. William Gurnall, escritor e cristão inglês, ele escreveu: ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegam perto do céu, visto que caem de maior altura. Então, a gente vai questionando. Você tem uma Bíblia? Milhões de pessoas no mundo inteiro não têm uma Bíblia. É uma graça de Deus. Você valoriza? Muitas pessoas têm a Bíblia e não lê, né? E muitos cristãos fugindo, sofrendo, não têm uma Bíblia para ler e gostariam de ter. Você tem uma igreja onde se congregar e um pastor que ora por você? Milhões de cristãos espalhados pelo mundo não têm um local para se congregar como igreja por causa da perseguição. Nós estamos falando de China, Coreia do Norte, países árabes, os países muçulmanos, países da África. Vivem como ratos nos porões, fugindo da polícia. E só podem cantar baixinho para não ser descobertos. Jesus diz em Lucas 12:48 algo muito profundo. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então, tudo aquilo que Deus tem dado para você vai ser cobrado depois. Deus tem nos dado, né, muitos um bom trabalho, vários casos, carros, casas, chácaras, com piscina. Tem dado tantas coisas na sua vida e não há retorno. Não há retorno espiritual, porque a sua vida espiritual, ela não reproduz a mensagem da palavra de Deus. Todas as coisas materiais que você recebe, na verdade, têm se tornado um obstáculo para que você sirva a Deus realmente de coração, uma vida frutífera. Então, esse é o primeiro ponto da advertência do Senhor Jesus. A segunda lição que nós vamos aprender aqui, que o Senhor Jesus coloca,
e que nós vamos aprender no seu texto, havia um amor secreto no coração da mulher de Ló. Havia um amor secreto no coração da mulher de Ló. Gênesis 19, 23, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhou aí o verbo naubate, olhar, contemplar, mostrar consideração, olhar atentamente com prazer. O original hebraico, ele significa, traduzindo ao pé da letra, que a mulher de Ló seguiu olhando para trás atentamente, com saudades e com desejo. O texto diz que ela se demorou olhando para trás. Então, quando fala de olhar para trás, não quer dizer que ela deu uma olhadinha assim, não. Ela estava olhando. Você já teve a situação, às vezes você vê, passa alguma coisa diferente que te chama atenção, você dá uma pequena olhada e passa. Mas existem coisas, por exemplo, você está olhando uma loja, vê uma roupa, ou então está vendo um carro que você quer, então você para e fica atentamente acompanhando aquilo, e atento, você não perde, você até se desconecta das coisas que estão ao seu redor, focando naquilo. Exatamente isso que acontecia. Isso revela que o olhar da mulher de Ló, ele tinha coisas por trás. Então, em si, o olhar, ele só ressaltou, ele espelhou o que havia no seu coração. Então, a primeira coisa que ele revela o estado do coração da mulher de Ló, que o seu coração amava o mundo, no caso ali Sodoma, muito mais do que a Deus. 1 João 2, 15 e 16 nos alerta sobre isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo, forte desejo dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, muitas vezes, tudo aquilo que nós temos gastado o nosso tempo, são coisas que não edificam espiritualmente. E as pessoas se acomodam. Então, nessa segunda lição, dessas 4 lições que nós temos que aprender sobre por que Jesus advertiu a igreja sobre o lembrar da mulher de Ló, mostra aí um coração que amava o mundo. Então, havia coisa secreta. O coração da mulher de Ló estava em Sodoma, portanto a sua alma estava lá. Ainda uma segunda coisa dentro desse amor secreto, a mulher de Ló não guardou o seu coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, é do coração que você tem que proteger. Quando se negligencia coisas pequenas, podemos colocar em risco coisas maiores. Ao negligenciar uma pequena rachadura na barragem, podemos ter consequências trágicas sem igual, como foi aprendido na lição de Brumadinho e Mariana. A mulher de Ló, igualmente, ela não guardou. Naturalmente que o coração dela não foi transformado para o mal da noite para o dia. Foram coisas constantes. Pouco a pouco, a rachadura foi se tornando algo maior, que não deu mais para conter. Que, infelizmente, o seu coração estava voltado para as coisas do mundo. Pecadinhos não tem nada a ver, e coisas pequenas e banais foram substituindo o amor que deveria ser único para o seu Senhor. Deus lhe deu tanta coisa. Como na vida de hoje, muitas pessoas recebem muitas bênçãos materiais. Recebe coisas maravilhosas, um bom emprego, um salário maravilhoso, pode ter às vezes mais de um carro, vários carros, uma casa muito grande, compra chácara, faz viagens, faz tantas coisas, só que espiritualmente é improdutivo, está morno. O que Deus nos ensina sobre isso? Que o seu caráter foi revelado, revelou trevas no seu coração, e Jesus ensinou isso em Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Exatamente. Muitas pessoas pensam que tem luz, mas a sua luz, na verdade, são trevas. E essas trevas, elas, infelizmente, elas cegam para as coisas espirituais e fazem as pessoas priorizar apenas aquilo que é material.
O seu coração estava preso nas riquezas, no conforto material, nos gados, animais que possuíam, nas plantações, na vida de luxo e prazeres que Sodoma e Gomorra proporcionavam aos seus habitantes. Ela estava saindo de mãos vazias. Você imagina, uma pessoa está sendo retirada da cidade que vai ser destruída, e ela olha e vê toda a riqueza que tinham, e agora está saindo de mãos vazias. Estava saindo pobre, materialmente falando. Ela não se preocupou com a sua alma. Em nenhum momento a família de Ló, especialmente a esposa, atentou para a abominação dos pecados cometidos em Sodoma e Gomorra. Bestialismo, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, adultérios, estupro, fornicação em geral. Era gritante a gravidade dos seus pecados. Olha o que diz o texto da Escritura. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 20, 21. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tantos os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traga-os para nós, para que abusemos deles. Gênesis 19, 4 e 5. Veja bem, o pecado tinha chegado a um ponto, os anjos foram lá para vistoriar, foram fazer a vistoria na cidade. E os homens de lá, tanto os moços quanto os mais velhos, queriam praticar homossexualismo com os anjos. Então eles viram que realmente o trabalho de Belial, o principado responsável por isso, estava já contaminado toda aquela população. Lembre-se que Abraão intercedeu, sabendo que Ló, seu sobrinho, morava lá com a família. Ele pediu a Deus na sua oração, chegou a minimizar, que se tivesse 10 justos lá, Deus não destruiria. Deus concordou com ele, que se tivesse 10 justos em Sodoma, ele não destruiria. E não tinha 10 justos, infelizmente. Então Deus poupa a Ló. Então a gente entende e aprende aqui o seguinte, que o nosso coração, quando está preso nas coisas materiais, ele não se importa com o pecado ao derredor. E entra-se numa zona de conforto que é quase que irreversível. Por quê? Porque se passa a amar tanto a vida material, se apega tanto, que não se tem frutos dignos de arrependimento. Não existe santificação. Você está num meio em que você vê as coisas boas, você ouve a palavra de Deus, você canta hino, você faz tudo, mas a sua vida espiritual, ela não se modifica. Muito pelo contrário, ela regride. A terceira lição que nós aprendemos dessa mensagem de Jesus, dessa advertência do Senhor Jesus à igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Havia desobediência no coração da mulher de Ló. Em Gênesis 19, 17, nós lemos: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Aí no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Símbolo, né? Sal, símbolo de juízo. Um perigo maior que a perseguição é a sedução. Porque a sedução, na vida do cristão, ela o deixa morno. Ele nem tem coragem de abandonar totalmente a Cristo. E muito menos de abandonar o mundo e as coisas que neles há. Eu me lembro de uma vez um jovem, ele não era uma pessoa ligada à religião, estava assim, locado nessa religião, naquela, não tinha. E ele me fez uma pergunta muito interessante que eu não me esqueci. Ele perguntou assim: pastor, o que Deus mais aprecia no ser humano? Que se um homem quisesse agradar a Deus mesmo, o que ele deveria fazer? E eu respondi, até admirado, a obediência. E nós lemos lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22, 23. Em Romanos 5, 19, o apóstolo Paulo escreveu: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, toda a raça humana, assim pela obediência de um, o Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, ele revela, o coração da mulher de Ló revelou uma rebelião, uma desobediência à ordem divina. Ela teve que ser arrastada juntamente com seu marido e as filhas de Sodoma, justamente porque estava desobedecendo uma ordem, em função do amor secreto que ela tinha pelas coisas que estavam lá. Ela não conseguiu se libertar daquele conforto material, do luxo em que ela vivia. Saindo de mãos vazias, ela saberia que iria começar, teria que fazer um recomeço todo com dificuldade, na pobreza, e com certeza ela não estava desejando isso. E por último, a quarta lição que nós aprendemos, por que Jesus advertiu a igreja, lembrados da mulher de Ló, é que o juízo foi rápido, com uma morte rápida. Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado continua sendo a morte. A mulher de Ló, ela desobedeceu o Senhor e foi convertida numa estátua de sal, porque ela tomou a forma, ela se amoldou à sua época, ao mundo da sua época, especialmente Sodoma e Gomorra. Ela teve uma morte rápida, o seu juízo foi rápido. É interessante que a mulher de Ló, ela já tinha saído da cidade. Veja bem, ela já estava fora do alcance da destruição. Ela estava salva. Mas o seu coração a condenou. E ela então se transforma numa estátua de sal. Quer dizer, quando ela está chegando perto do monte que os anjos mandaram chegar, que tristeza. Ela morreu ali. Quer dizer, num ditado conhecido aqui em nossa língua, nadou e morreu na praia. Agora, Ló foi salvo pela oração de Abraão, seu tio. Isso está bem claro lá em Gênesis 19, 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló no meio do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A morte na graça, a morte de alguém que está salvo, é uma bênção e lucro. Filipenses 1, 21, Paulo explica isso: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas que coisa triste uma pessoa que desfrutou das bênçãos de Deus, teve experiências vivendo na sua família da presença de Deus, tinha um tio que era amigo de Deus, ela viu maravilhas, e isso não foi suficiente para que ela tivesse uma experiência verdadeira com Deus e ela se libertasse do amor. E aí ela tem então um juízo rápido, uma morte dura. Eu me lembro que alguns anos atrás, por 3 vezes Deus me deu uma palavra para entregar para um jovem que estava se convertendo. Começou a sua conversão e logo já começou a cair em pecado. Sérios pecados. E eu lhe entreguei a mensagem dizendo que Deus estava avisando para que ele corrigisse a sua vida, porque senão ele seria tirado daqui, da terra. Deus iria levá-lo, ia lhe dar. E por 1, por 2, por 3 vezes. Ele não gostou da palavra, como eu já expliquei no começo, as pessoas em geral não gostam de advertência, de correção, infelizmente. A Bíblia chama de estúpido, porque não sabe o perigo que está. Quem não sabe do amor e do zelo daquele que tem a responsabilidade de corrigir e de orientar. A gente não aceita isso e muitas vezes não sabe o perigo em que está. E foi assim, então, ele foi ouvir outros pastores e disseram: pastor Alberto está louco de dizer isso. Muito bem, as coisas seguiram daquele jeito. E passou-se um bom tempo. Eu acredito que passaram alguns anos, E a coisa acalmou, ele me deu que nem Ló. Acostumou e para ele estava tudo certo. E assim foi. Um belo
de uma tarde, uma pessoa me liga, um irmão querido me liga e diz: pastor, dá para o senhor ligar para o irmão fulano? Porque ele teve um acidente de trânsito em Bauru e está muito grave. Ele: vamos orar a Deus. Então desliguei o telefone e fui orar. Não demorou muito tempo, tocou o telefone e disse: pode parar, pastor, não precisa orar mais não, porque ele acabou de falecer. E eu vi ali, então, depois toda a família reconheceu que aquela palavra que eu havia entregue era uma palavra de Deus. E tempos depois, uma das pessoas vieram falar comigo: que saudade. Eu falei: bom, do meu irmão, né? Eu falei: olha, avisado foi. Deus lhe deu a oportunidade por 3 vezes de salvar a sua vida, dizendo o que ele deveria fazer, e ele não fez. Então, ele colheu e foi enterrado, porque veio. Então nós devemos prestar muita atenção. A advertência de Jesus, ela é muito séria, porque nós achamos que enquanto as coisas nós estamos prosperando materialmente, que nós estamos bem diante de Deus. Irmãos, a prosperidade material, ela não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer porque você está indo de vento em popa, o seu trabalho agora você ganha 10 vezes mais, já trocou de carro, de casa, vai fazer viagens internacionais. Isso não significa que espiritualmente você esteja bem diante de Deus. Lembre-se, para a igreja mais rica, do Senhor Jesus, quando ele escreveu, mandou a mensagem de Laodiceia para 7 igrejas. Para Laodiceia, ele disse assim, lá no livro do Apocalipse: como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que há um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Para a igreja mais rica dos tempos do Apocalipse, as palavras do Senhor Jesus para classificá-la foi de desgraçada, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só o que Jesus diz para aquela igreja que era de membros muito ricos, uma igreja rica, tanto que Laodiceia foi destruída por um terremoto. O imperador romano queria ajudá-los e disse: não precisa, nós temos o suficiente. Era a igreja mais rica daquele tempo. E o que recebeu, quer dizer, não havia falta, como eles dizem aqui mesmo, nada tem falta. Eles não tinham falta de nada. Nada, absolutamente nada. Porque o dinheiro podia comprar tudo, mas Jesus chamou essa igreja de desgraçado, de miserável, de pobre, cego e nu. E aí, por ironia, vocês vejam que coisa. Por ironia, o Senhor Jesus manda uma mensagem de conforto, uma mensagem de amparo espiritual para uma igreja que era pobre, que era muito pobre. E ele manda essa mensagem e ele fala exatamente a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 9, ele fala: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Veja bem, para a igreja rica, ele disse que ela era miserável, desgraçada. E para a igreja pobre, ele disse que ela era rica, porque ela era pobre materialmente. Os membros eram pobres materialmente, mas espiritualmente eram ricos, eram verdadeiros discípulos. Então, prosperidade material não quer dizer nada. Seria necessário, seria bom que todas as prosperidades, as pessoas que fossem prósperas financeiras, também fossem prósperas espiritualmente. Mas a maioria dos casos não é assim. Quanto mais próspero fica financeiro, mais se distancia de Deus, mais se aproxima do pecado, mais as tentações, a sedução acontece. Então, o pior juízo que tem é o juízo quando Deus entrega o homem para si mesmo. E aí, muitas vezes a pessoa que ela é muito abençoada prosperamente, ela acaba ficando assim, ela fica entregue a si mesma, ela faz o que quer, e quando ela é corrigida no lugar, ela sai daquela igreja: não quero ser pastor, vai para um outro que passa a mão na cabeça e diz: não, faz o que você quiser.
não interessa, quer dizer, as pessoas procuram isso, se não me engano. Em Romanos 1, 23, 24 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do Deus corruptível, bem como as aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E aí então ele fala do que vai acontecer. Quando Deus entrega o homem a si mesmo, ele começa a fazer as piores coisas, e já condenando a si mesmo, né? Um texto que fala da idolatria, e que por causa da idolatria, o homem tiraria o gosto natural, que seria pela mulher, passando para gostar de homem. A mulher tiraria o gosto natural por homem e passaria a gostar de mulher. E isso veio como um castigo, porque o pior castigo que tem não é Deus punindo, porque Deus pune e disciplina. Ele deixa o homem o seu bel prazer, e isso é terrível, porque o homem acha que sabe, e a única coisa que o homem aprendeu a fazer é pecar e arrumar as malas para o inferno. Jesus veio consertar isso. Assim, nós vemos que mortes trágicas muitas vezes vêm em função de juízo, como foi a de Acabe no tempo do profeta Elias, como foi a de Belsazar no tempo do profeta Daniel, em que o rei Ciro, o rei persa Ciro, veio, destruiu, né, venceu o império babilônico e libertou Israel, e permitiu a restauração de Israel como do templo. Assim foi a morte de Judas Iscariotes. Deus é misericordioso, mas nós não podemos abusar da sua misericórdia. A teologia de pregadores e muitos crentes de hoje em dia pensam que domesticaram Deus. Deus é amor, Deus não vai fazer juízo, nós vamos prensar Deus na parede para Ele nos dar tal bênção. Isso tem influência de um herege do passado chamado Marcião de Sinop, 85 a 160 depois de Cristo. Quer dizer, então ele ainda viveu 15 anos, né? Ele tinha 15 anos quando morreu o apóstolo João. E ele desenvolveu uma teologia chamada de marcionismo, onde dizia que havia dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, porque ele achava que o Deus do Antigo Testamento era muito cruel. O que ele fez? Ele rasgou o Antigo Testamento, como faz muitos hoje, muitos cristãos estão fazendo isso, né? Eliminaram o Antigo Testamento, não serve mais, e ele tirou do Novo Testamento todas as citações do Antigo Testamento. Só o que ficou, né, que ele considerou como do Deus de hoje. Por quê? Porque ele não aceitava aquele Deus disciplinador, aquele Deus que punia. E muitos hoje pensam da mesma maneira. Deus é muito bom, é amoroso, Deus é amor, mas Ele é justo. Ele tem os seus atributos, e o atributo de justiça exige exatamente isso. Por isso que Jesus veio aqui, para fazer justiça por nós, porque nós já não podíamos fazer. Então Jesus é a nossa justificação. E Ele então satisfez a justiça de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Foi que nós pudemos novamente ser filhos de Deus. Então assim a gente aprende com Adite, a mulher de Ló, as 4 lições que fazem parte da advertência de Jesus para a sua igreja nos nossos dias. Primeiro, privilégios não salvam ninguém. Ter contato com o sagrado, mas não ser santificado não vale nada. Então não adianta você ser filho de pastor, ser irmão de pastor, sobrinho de pastor, tio de pastor, tocar no ministério, ser presbítero, se de fato você não tem uma vida de experiência com o Senhor Jesus Cristo. Se a sua vida, se você não nasceu de novo. A mulher de Ló, ela viveu com Abraão, que era amigo de Deus, e terminou como um estátua de sal. Geazi viveu como profeta, um discípulo do profeta Eliseu, e morreu leproso. Nadab e Abiú foram filhos de Arão, sacerdote, estabelecido por Deus, morreram no altar por oferecer fogo estranho ao Senhor. Demas viveu com o apóstolo Paulo, olha só, largou tudo para viver no mundo em Tessalônica, de nada adiantou estar do lado do maior dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariotes viveu com o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, e se suicidou por trair Jesus, não adiantou nada. Havia no coração da mulher de Ló um amor secreto pelo mundo. Então, privilégio não salva ninguém. Havia no coração da mulher de Ló um amor secreto, a desobediência do coração da mulher de Ló e o juízo rápido, a morte rápida. Então, com essas 4 lições, nós entendemos que Jesus coloca para nós exatamente isso, essa lição de urgência. Nós devemos buscar
o conforto nosso, da nossa família, devemos pedir a Deus, e Ele vai sempre nos atender, porque Deus é muito bom. Mas nós devemos fazer com que essas bênçãos não sejam maldição na nossa vida, nos afaste das coisas de Deus, muito mais que nós, pela gratidão, nós possamos consagrar as nossas vidas e tudo que temos para a glória de Deus e, acima de tudo, que tudo aquilo que a gente tenha contato nos leve a ter uma experiência, uma vida melhor com Deus. É por isso que eu perguntei, e eu repito a pergunta: aonde você está no seu meio? Você faz a diferença ou você faz parte da multidão? Uma multidão que não expressa realmente ser cristão, uma multidão que está contaminada com aquela sociedade, assim como a família de Ló, ela ficou inoperante em Sodoma e Gomorra. Então não havia pregadores lá. Por quê? Porque aquela família, ela foi corrompida pela facilidade. É que nem a corrupção na política. A gente vê que saem pastores, entram para a política e aí eles envergonham o nome do Senhor Jesus com escândalos, não é? Sendo corruptos, fazendo coisas abomináveis. Por quê? Porque eles se deixam vencer pelo meio. Aquilo que eles tinham não era uma experiência espiritual, era uma fé religiosa, em que eles aprenderam coisas e acharam que tinham o que não tinham. E aí, até o que não tinha foi tirado, porque ele não só perde a salvação no meio de tanto pecado, mas eles destoam e perdem a autoridade de pregar o evangelho, e muito pior, escandalizam e fazem com que as pessoas ainda mais rejeitem a mensagem de Deus. Então essa foi a mensagem desta tarde. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Depois ela ficará postada aqui, nós vamos pôr no YouTube para a glória de Deus, para aqueles também que não puderam ouvir ontem, né, que deu problema, e assim vão poder raciocinar e pensar. É uma mensagem para você refletir. O que é que está acontecendo na tua vida? A mulher de Ló, com tudo que ela recebeu, ela abriu mão do mais sagrado, que foi da alma dela. Aquela família, ela pagou um alto preço por se distanciar de Deus no meio do conforto. Então tudo que nós temos, nós devemos buscar em Deus o conforto, um bom trabalho, um bom salário, poder proporcionar à nossa família conforto, mas a gente não pode entrar na zona de conforto. Espiritualmente nós devemos estar até melhores do que as nossas condições financeiras. E infelizmente, muitas vezes, aquilo que recebemos de Deus, ele nos separa de Deus. Porque aí a pessoa não está mais nos cultos, não ouve mais a palavra, não ora, não lê Bíblia, ela não tem mais nada. E infelizmente, no meio onde ela está, especialmente quando está com a família reunida, ela nem se lembra que é cristã. E eu creio que a coisa mais importante que tem é a nossa família. Depois de Deus é a nossa família. Agora, de que adianta a nossa família ser importante apenas nas coisas dessa vida, e a hora que começar a morrer, a gente começa a observar, aí fica aquele desespero, a gente fica observando, morreu, não, mas ele foi para o céu, gente, não, mas ele era tão bom, não fazia mal, gente, o céu não é lugar de gente boa, o céu não é lugar de gente boa, o céu é lugar de pecador que se arrependeu e foi convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo. Então depois não adianta querer arrumar um lugarzinho no céu. Esta mulher é um exemplo que Jesus diz: lembrai-vos, não se esqueçam do exemplo dela. Ela viu tudo o que tinha que ver, ela teve experiências maravilhosas de Deus na sua família, nada faltou para ela, ela teve do bom e do melhor, morreu e foi para o inferno. Foi transformada em estátua de sal porque foi desobediente, o seu coração não era de Deus. Então que o teu coração, a tua mente, não se esqueçam da advertência que deu o Senhor Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Não se esqueça do que aconteceu com ela. Sendo ela sobrinha do homem, olha quem é Abraão. Abraão era dizimista do Senhor. E amigo de Deus. O lugar que hoje, quando morre a alma do justo, o salvo, ele vai para o paraíso ou seio de Abraão. Ele tem o nome dele lá no céu, de tão importante que era. E de que adiantou isso para a mulher de Ló? Que ela não foi para aquele lugar, porque ela não desfrutou na sua vida das coisas espirituais. Então, tudo que você tem, desfrute deles.
Deus te deu um carrão bom, Deus seja louvado por isso. Te deu um emprego maravilhoso, Deus seja louvado por isso. Agora, não deixe que essas coisas te afastem do Senhor. Não deixe que essas coisas tirem o primeiro lugar, porque Jesus não aceita segundo lugar na vida de ninguém. Se Ele não é o seu Senhor, o primeiro lugar, Ele não está em lugar nenhum na sua vida. Ele disse que aquele que não amasse mais do que pai, mãe, mulher, filhos e filhas, e mais do que a própria vida, não era digno dele. Esta é a mensagem, este é o alerta do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, essa é uma advertência que Ele faz para todos nós. E é essa advertência que eu deixo esta mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pai Celestial, está entregue a Tua palavra, e que sejam abençoados todas as pessoas que vão ser aquelas a quem o Teu Espírito Santo conduzirá a ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe essas vidas. Ó Deus, e seja um despertamento, um avivamento espiritual na vida de cada um, para que possam desfrutar de tudo que o Senhor nos dá nesta vida, mas que não coloquem no seu coração o amor supremo nisto. Mas lembre-se sempre que nós devemos amar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos colocar o nosso amor em Deus acima de todas as coisas. Pai, eu te agradeço pelo privilégio, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Logo mais à noite, faz parte do treinamento do Ministério do Louvor, de intercessão. E para as intercessoras, mas também é uma palavra aberta para todas, porque nós vamos falar sobre os dons espirituais. Então, todos aqueles, os que foram batizados com o Espírito Santo, os que não foram, todos aqueles que querem conhecer os dons, eu vou fazer um resumo ensinando os dons espirituais. Então, às 19 horas estaremos novamente online ensinando, e aqueles que tiverem a vontade, o desejo de se alimentar da palavra de Deus, aí estão, é o nosso convite, né? Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço a todos aí que estiveram conosco, né? Catarina, Graça Beth, Dimas e Wanda, a Bruna Toniza, a Marta Correia, a Luana Lopes, Fernando Alves. Deus abençoe vocês ricamente, por consagrar essa tarde, esse momento, para receber a palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Para quem eu vou ver à noite, né, até à noite, às 19 horas. Para quem só vou ver no domingo, então até domingo, em nome de Jesus. Muito obrigado.